Oi, pessoal. Acho que já começou a gravar. Tudo bem? Bom, a gente combinou então que essa semana a nossa aula seria gravada. Eu coloquei o texto do Larossa para a gente já faz um tempo lá no AVA. Coloquei também um filme. Espero que vocês tenham a oportunidade de assistir. E tenho certeza que no nosso próximo encontro a gente vai poder retomar essa discussão, né? Então, para a gente conversar hoje, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Opa, cliquei em alguma coisa que eu não queria, mas eu acho que deu certo. Bom, eu acho que está funcionando. Vamos lá. Então, o texto que a gente combinou de conversar hoje é esse texto que chama Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, do Jorge Larussa. É um texto de 2001. Eu escolhi aí como tema da aula, né, vamos dizer, brincar aí com os termos que já estão colocados no título que o próprio Larossa propõe para a gente. Esse texto, né, Nota sobre a Experiência e o Saber de Experiência, ele foi publicado aí, ele foi escrito, né, em decorrência desse seminário, ele foi publicado depois desse seminário que o Jorge Larossa, que é professor de filosofia da educação da Universidade de Barcelona, ele proferiu. A gente tem acesso a esse texto naquele formato que eu passei para vocês, mas também ele está publicado nesse livro aqui, que chama Tremores. É um livro que reúne escritos do Larossa. O primeiro capítulo já é esse, e os outros capítulos, vamos dizer, voltam sempre a falar dessa temática da experiência, né? Vale lembrar, para quem assistir esse vídeo até domingo, que está acontecendo a Feira de Livros da USP. Nesse momento, chama Festa do Livro da USP, é fácil de achar na internet. Ela vai até domingo e as editoras estão com todas que participam, ou dão 50% de desconto em toda a sua coleção, ou selecionam alguns títulos. Então, é sempre uma oportunidade para quem está querendo ou completar alguma coisa da biblioteca, enfim, né? Esse livro aqui é da Autêntica, da editora Autêntica. E essa editora publicou outros livros de autoria do Jorge Larossa. Eu acho esse texto que eu ofereci aí, propus para a gente ler junto, um texto muito bonito, né? Um texto que eu realmente gosto, eu acho prazeroso de ler, eu acho que o Larossa traz uma discussão. Eu encontro ali no texto uma discussão que eu também encontro com esses outros autores da psicanálise e educação, só que com essa grande vantagem, vamos dizer assim, que o Larossa não é um psicanalista, ele não usa termos psicanalíticos, e ainda assim ele acessa algo que os autores psicanalistas, que são os autores com os quais eu trabalho, né, que eu leio, que eu estudo, enfim, que me ajudam a pensar, também delineiam, né, nesse campo da educação. Eu vejo, pelo menos do meu percurso de psicanalista, vejo muitas proximidades com algumas colocações do Jorge Larossa, e nesse texto em particular, tá? Ele logo de começo aí no texto, né, ele vai contar para gente que tem uma diferença aí de perspectiva entre uma ideia de educação pautada nesse binômio, né, ciência e técnica, ou nesse outro binômio, reflexão e crítica. Ele vai situar esses dois paradigmas aí educacionais atuais para dizer, bom, ele gostaria, né, no texto, de permitir que a gente falasse do tema da educação numa outra perspectiva diferente dessas, né? Então ele vai situar o eixo aí
do paradigma da ciência e da técnica como sendo um paradigma positivista, né? Essa ideia de que a educação é uma ciência aplicada. E o educador como esse que vai justamente ter acesso a esse conhecimento e aplicar esse conhecimento técnico. Para tanto, ele vai poder ter várias tecnologias pedagógicas, né? E aí, tecnologias não necessariamente são é, restritas ao universo tecnológico, né? Tecnologia pedagógica é um termo que pretende abarcar uma série de estratégias pedagógicas, inclusive essas do universo eminentemente tecnológico, bastante atual, inclusive, né? Mas ele está falando dessas estratégias que advêm, foram criadas aí nos percursos da ciência e pautadas muito nessa ideia do discurso, nessa ideia de discurso do especialista, né? Quer dizer, a gente vai se especializando no campo da ciência, vai estudando cada vez mais é, e segmentando cada vez mais como que se dá a aprendizagem, como que se dá o pensamento humano, é, como favorecer para que determinado tipo de pessoa atinja determinado grau de desenvolvimento, e ele vai chamar então esse modo de pensar a educação como sendo da ordem de um desenvolvimento, no qual a gente precisa aplicar técnicas que são sim baseadas na ciência, né? Mas que partem desse pressuposto de que existiria um ponto a se chegar com a educação e que as técnicas possibilitam isso, né? Ele vai chamar esse paradigma da ciência e da técnica e me parece que retoma para a gente uma discussão, por exemplo, que o Leandro de la Jonquière trouxe com muita ênfase, né? Essa ideia de que essa forma de pensar a educação que prevê um certo desenrolar, uma sucessão de etapas, e que o professor é aquele que está munido de um saber e de um aparato pedagógico que vai favorecer que esse percurso aconteça nessa direção. Qualquer desvio de rota, qualquer tropeço no meio do caminho, como o Leandro dizia lá para a gente, faz com que a gente, eu digo a escola, né, o campo da educação, tenha que recorrer ao saber do especialista, porque falta a esse saber técnico, científico, pedagógico, né? Então, entra aí o especialista que vem tentar suprir aquilo que falhou, aquilo que deu errado. A outra perspectiva que ele vai dizer aí, que tensiona com essa perspectiva da reflexão e da crítica, né? Ou ele também vai chamar aí de política e crítica, que vai pensar a educação como uma praxis, ou seja, é da ordem de uma ação, algo que se constrói na relação com o outro, né? Então, veja, já tem uma pequena diferença aí. Nesse paradigma ciência técnica, não é que tem uma desconsideração do outro, mas o, uh, o modelo educativo ele vai ser fruto, ele vai ser decorrente do progresso da ciência e do progresso da técnica, né? Nesse outro modelo reflexivo e crítico, a educação vai se efetivar na relação com o outro. Então, a educação ela é fruto de uma ação com o outro, né? Claro, o professor ele também está aí imbuído de estratégias reflexivas, né? O professor busca a autonomia, né? Que são palavras bastante recorrentes. É uma palavra que eu li aqui, emancipatória, né? Mas eu acho que a palavra autonomia ela é mais assim exemplar nesse sentido, né? Do que a educação visa, essa educação reflexiva crítica, né? Quer dizer, é possibilitar que o aluno pense por ele, tenha os meios para acessar e mobilizar determinado conhecimento. Independentemente de se a gente está mais alinhado com uma ou outra perspectiva, não é essa discussão que o Larousse vai trazer para a gente aqui nesse texto, porque ele vai dizer justamente assim, um pouco como se ele tivesse cansado dessa polarização. De um lado, ciência técnica, de outro lado, reflexão e crítica. Ele diz: bom, eu estou interessado em, vamos dizer, pegar uma tangente aí, né? E a tangente que ele propõe, né, os termos que ele vai escolher aí
se ele falou que um paradigma está pautado por esse binômio ciência e técnica, e o outro paradigma pelo binômio reflexão e crítica, ele vai propor um outro binômio, que é experiência e sentido. Né? Então, ele está querendo sair um pouco dessa pendenga aí daqueles que são partidários de uma visão ou de outra visão sobre educação. Para poder falar desse novo paradigma, né, desse binômio que ele escolhe, experiência e sentido, ele vai então discutir essas palavras, ele vai dizer, bom, qual o entendimento que a gente tem delas, né? É preciso explicitar isso para que ele possa contar para a gente o entendimento específico que ele está tentando propor aqui, né? Quando ele junta essas duas palavras como um binômio. Eu selecionei essa citação porque eu acho ela belíssima. Eu gosto muito do texto, como já falei algumas vezes, né? Então ele escreve, puxa, eu não anotei a página aqui, mas é no começo do texto. No meu aqui, o meu é essa versão do livro, tá? Então, no meu texto, tá na página 16. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. Né? Eu acho que essa citação, esse começo aí do texto dele, na verdade vai dar o tom para todo o texto, né? Por que ele vai então trazer para a gente essas palavras experiência e sentido, vai situar, né, um entendimento acerca dessas palavras, porque esse entendimento ele não é óbvio, né? O que ele está dizendo justamente aqui nessa citação é que não é que as palavras ou os textos eles representam uma realidade dada. Ele está dizendo muito pelo contrário. Ele está dizendo a palavra cria a realidade, né? Então não é só que eu me utilizo da palavra para expressar alguma coisa que eu penso ou que eu vejo no mundo, né? A palavra também, vamos dizer, cava em mim possibilidades que antes não estavam postas. Né? Então, no fundo, o que o Larousse está trazendo aqui é tirando a gente de um certo acomodamento que vivemos, né? Que é pautado nessa ideia de que o mundo existe tal e qual, e a gente fala do mundo com esse recurso que temos, que são as palavras e todo o processo, na verdade, de construção de narrativas e de expressão formulada a partir das palavras, né? Quer dizer, como se a gente fosse, como se a linguagem pudesse ter uma característica mais descritiva. Ele está invertendo isso, ele está dizendo não. A linguagem, eu vou usar aqui o termo linguagem às vezes, ele está falando bastante, ele escolhe o termo palavras, né? Assim, mas elas criam realidades. Né? Então, se a gente pegar termos absolutamente convencionais, simples, cotidianos, tipo bonito e feio, sei lá, gordo e magro, estou pegando algumas oposições, não sei, foi o exemplo que me ocorreu agora. Quer dizer, a gente vai poder ver como a ideia está em jogo aí uma ideia de beleza que ainda que hoje a gente possa dizer eu sei o que é belo, eu sei o que é feio, e se a gente fizer aqui um experimento e mostrar algumas imagens, talvez a gente em grande parte coincida que todos nós achamos as imagens 1, 2 e 3 imagens que são expressão de beleza e sei lá, as imagens 4, 5, 6 imagens que não são expressão do que a gente considera belo, por exemplo, vamos supor que a gente coincidisse nessa impressão, nessa avaliação, isso não quer dizer que aquilo é belo em si, né? O que ele está dizendo é ele quer disputar essa ideia desse valor que a gente atribui à palavra. Esse valor não é intrínseco, né? Quer dizer, o belo não existe, ponto pacífico, não se discute. Aquilo que é belo, a ideia de belo, quando eu digo que algo é belo, eu apresento. Quando eu digo, por exemplo, que eu acho esse um belo texto, eu coloco esse texto, vamos dizer, no colo de vocês a partir dessa minha leitura. E isso não é indiferente para a forma como vocês vão receber esse texto, por exemplo, né? Então, eu acho importante, isso vai estar presente na discussão inteira do texto, e, de novo, né, eu acho que a gente vê aí uma proximidade com o que a gente já percorreu
né, quando a gente fala do campo da linguagem, né, quer dizer, o campo da linguagem ele é anterior, as palavras já existiam, mas quando eu faço uso delas e digo algo, eu não simplesmente reproduzo o que já vinha antes, eu tenho uma atitude criativa e mais, né? Eu acho que o Larousse permite que a gente explicite algo que não é só criativo, no sentido de que eu consigo dizer algo que eu de uma forma singular. Ao fazer isso, eu também nomeio o mundo. Eu digo, eu faço o mundo existir por meio das minhas palavras, né? E passo a existir também como efeito disso, né? É isso que o Larousse está querendo trazer para a gente. Para isso, ele vai, então, retomar ali com Aristóteles, né, para dizer, bom, por que ele está, então, sustentando que o homem é um ser de palavra, né? Eu peguei algumas citações aqui também que estão no texto, né? Essa ideia de que o homem é palavra, que o homem é enquanto palavra, que todo humano tem a ver com a palavra, se dá em palavra, está tecido em palavras, que o modo de viver próprio desse vivente, que é o homem, se dá na e como palavra, né? Quer dizer, é, aqui a gente já vê uma ideia que ele vai retomar lá do Aristóteles, mas que a gente poderia situar com os termos que a gente veio criando na nossa discussão, veio conhecendo e aproximando na nossa discussão, que é a ideia de o homem tem uma natureza desnaturada, né? Quer dizer, é da desnatureza humana. O homem existe, olha, enquanto palavra, é com a palavra que algo do vivente acontece. Né? Não é um fato eminentemente biológico, não é a vida existe, ponto. Existe a vida e aquilo que a gente faz dela com a palavra, por meio da palavra, dá essa qualidade de vida humana, né? Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como damos sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos, e de como vemos ou sentimos o que nomeamos. Ou seja, ele está dizendo que é, ele tá introduzindo aqui para a gente a ideia de sentido, né, de como a gente vai criar sentido com as palavras e que as palavras, ao serem relacionadas a coisas, né, elas têm um efeito aí que é esse efeito de nomeação, né? Eu tiro do campo só o fato de eu precisar falar sobre algo já faz com que aquilo deixe de ser natural, né? Quer dizer, tem uma discussão aí de fundo que é o homem natural, ele não precisaria da linguagem, ele não precisaria falar sobre aquilo, né? Aquilo está diante dele, ele pode apontar, por exemplo, né? Ele pode talvez ter um grito, um gesto, vamos dizer, algum comportamento que eventualmente até passe pelo som, mas que evoca como um gatilho que evoca uma resposta do outro. Um grito que então denuncia perigo, por exemplo, né? Ok, tem um código aí que pode ser importante no mundo natural e o mundo natural de fato se utiliza desses códigos, né? Cada grupo de seres vivos e de animais, né, tem aí suas maneiras de circular em determinados códigos que são próprios a esses grupos, né? O que o Larousse está recuperando aqui com Aristóteles aqui a qualidade humana é justamente que a gente pode falar sobre as coisas, portanto a gente já nem precisa das coisas e mais ainda a gente pode estabelecer relação com as coisas que não são exatamente relações naturais, né? É, no fundo, é até difícil falar isso, porque o que ele está dizendo é nem dá para a gente falar que existe uma relação natural. O mundo animal tem uma relação natural e instintual, né? O mundo humano não. Tem uma subversão o tempo inteiro do que a gente, de algum jeito, acredita idillicamente, né? De que haveria um mundo e que ele é assim. E o que ele está dizendo é não. O mundo é aquilo que o homem cria, né? O mundo humano, claro, né? O mundo humano é criado pelos humanos e é criado por meio de palavras que constroem sentidos e esses sentidos eles não são é, qualidades intrínsecas das coisas do mundo, né? Eles muitas vezes são atribuídos àquilo.
né? O exemplo simples lá que eu trazia de o que é bonito, por exemplo, né? É, pode ser controverso, pode variar de época para época, né? Enfim, só para pegar um exemplo simples, né? As palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos, são mais do que simplesmente palavras, né? Quer dizer, as palavras criam sentidos, né? Por isso que elas são mais do que simplesmente palavras, né? A palavra triste, ou a palavra gesto, ou a palavra problema, qualquer palavra, ela tem uma dimensão de palavra, mas ao ser dita, dirigida a alguém, ela cria um sentido que não estava presente antes, né? Quer dizer, se eu chegar em casa e falar temos um problema, bom, não é uma palavra tanto quanto eu estou feliz ou e só se eu chegar e falar problema ou se eu falar felicidade, vamos dizer, se eu parasse aqui no meio da sala e soltasse uma palavra como essa, assim, só a palavra, já isso não é indiferente, né, para aquele que escuta, né? E a reação daquele que escuta não vai ser eu vou ter que me relacionar com a reação que aquele que escutou a palavra teve, né? Então, tem um sentido que se cria aí na relação entre os humanos, e esse sentido participa daquilo que nós somos, né? Então, é por meio das palavras, é com as palavras que a gente nomeia o que a gente é. Tá, ok, é verdade, mas a gente poderia dizer, a gente só é porque existem palavras que permitam que a gente nomeie o que é, né? Então a gente representa e cria ao mesmo tempo, né? Ele traz aí essa definição de experiência que se consagrou, né? Uma definição que muitas pessoas usam, citam com frequência, né? A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo está organizado para que nada nos aconteça. Ele vai entrar aí numa discussão com a ideia de informação, né? Ele está dizendo, bom, o excesso de informação, o excesso de eventos no mundo, não quer dizer que disso eu extraia experiências próprias e singulares e que dizem de mim, que me tocam, né? Essa forma de construção aí, né? Quer dizer, o que nos toca, o que me toca, quer dizer, que inclui um retorno sobre esse sujeito daquela ação, né? Quer dizer, não é assim, eu fiz isso, é o que isso fez comigo. Pode até ser o que isso que eu fiz fez comigo. Esse tempo, vamos dizer assim, reflexivo, esse retorno sobre o sujeito é importante para a definição de experiência que o Larousse traz, né? Ele vai se basear, ainda que ele fale muito en passant no texto, mas ele vai se basear bastante numa discussão que quem faz é o Walter Benjamin, né? O Walter Benjamin, ele escreve, bom, ele escreve um texto que chama Experiência e Pobreza, em 1933, né? Então, é um texto pós-Primeira Guerra, na verdade, hoje a gente pode dizer é um texto escrito entre guerras, né? Ainda que ele não tivesse, quando escreveu essa noção, mesmo que já na Alemanha fosse um momento bastante turbulento, de animosidades que se anunciavam, mas ainda foi antes, né? O texto foi escrito antes da Segunda Guerra. Na coleção que eu tenho, na publicação que eu tenho, ele está nesse livro, que chama Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaio sobre Literatura e História da Cultura. E está nesse texto, que é um texto, vou ler um trechinho desse texto, que é um texto bem curtinho, que chama Experiência e Pobreza, do Benjamin, que foi escrito em 33. Eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo e depois outros dois trechos curtos, para a gente discutir essa ideia de experiência que o Larousse está situando para a gente aí no texto, né? Ele vai fazer um diálogo com o Benjamin nesse momento, né? Então, logo no primeiro parágrafo, o Benjamin escreve:
Lembrem-se, tá? Em 1933, pós-Primeira Guerra, tá? Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que, no leito de morte, revela a seus filhos a existência de um tesouro oculto em seus vinhedos. Bastava desenterrá-lo. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. Com a chegada do outono, porém, as vinhas produzem mais que qualquer outra na região. Só então compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência. A felicidade não está no ouro, mas no trabalho duro. Tais experiências nos foram transmitidas de modo benevolente ou ameaçador à medida que crescíamos. Ele ainda é muito jovem, mas em breve será um dos nossos. Ou ainda, um dia ainda vai experimentar na própria carne. Sabia-se também exatamente o que era a experiência. Ela sempre fora comunicada pelos mais velhos aos mais jovens, de forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios, de forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias, às vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a filhos e netos. Que foi feito de tudo isso? O Benjamin se pergunta agora, né? Quem encontra ainda pessoas que saibam narrar algo direito? Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de geração em geração? Quem é ajudado hoje por um provérbio oportuno? Quem tentará sequer lidar com a juventude, invocando sua experiência? Então, o Benjamin vai fazer aqui uma discussão já lá quase, gente, praticamente 90 anos atrás, né? De uma certa desvalia da palavra do velho, da palavra até mesmo do estrangeiro, daquele que viveu, percorreu, que de algum jeito se distanciou do seu tempo e do seu espaço para poder contar histórias e trazer narrativas, né, dessas aventuras. Né? Ele está dizendo, bom, a gente já não vê aí um saber, né, nessas experiências que nos são transmitidas. Na verdade, já não damos mais valor a essa ideia de experiência. Né? E aí ele vai trazer essa discussão e ele vai apontar que ele percebeu, né, aí o Benjamin falando, que os homens que voltaram da Primeira Guerra, eles voltaram pobres em experiência, né? Eu vou ler um pedacinho aqui. Na época, já se podia notar que os combatentes voltavam silenciosos do campo de batalha, mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário 10 anos depois continham tudo menos experiências transmissíveis de boca em boca. O que ele está dizendo aqui pode parecer estranho que alguém que foi para uma guerra volte pobre de experiência, mas ele está dizendo justamente essa ideia de que experiência não tem a ver com excesso de acontecimento, não tem a ver com você ter presenciado ou estado perto de muitos acontecimentos, eventos, ainda que históricos. A experiência tem a ver com essa possibilidade de você dizer aquilo que te tocou. Né? Então, é nesse ponto que o Benjamin que o Larousse vai se aproximar do Benjamin para trazer essa definição de experiência. Tem mais um trechinho só aqui do Benjamin que eu selecionei para ler, né? Ele fala assim, no finalzinho do texto já. Ficamos pobres, abandonamos uma a uma todas as peças do patrimônio humano. Tivemos que empenhá-las muitas vezes a 1/100º de seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do atual. Então, quer dizer, um texto de praticamente 90 anos atrás, em que essa ideia do atual, do mais recente, do novo, já aparece como empobrecendo o homem da experiência. Quer dizer, a palavra do homem não tem mais valor, a palavra não é mais a experiência de vida, ou a palavra, né, não é mais algo que se transmite como quando você herda um anel, né, quer dizer, algo que seria precioso, tem uma desvalia aí, uma menos-valia, né?
daquilo que se transmite como experiência entre gerações, por exemplo, né? Então, o Benjamin fala dessa pobreza, né? Que ficamos pobres em prol, né, do atual. Quer dizer, a moeda que conta hoje é a moeda do atual. A gente está entupido de informações atuais e recentes. Essa é uma discussão que o Larousse traz para dentro do texto, né? Para ele poder discutir, então, o que é a experiência, o que ele está situando como experiência. Então, ele vai fazer uma diferença aí com essa ideia de excesso de informação. Informação não é experiência. Ele chega a dizer que é até mesmo uma anti-experiência, né? Mas ele reconhece que existe essa tendência a achar que o conhecimento seria equivalente a você processar informações. Quanto mais informações você tiver, mais conhecimento você teria. É como se ele dissesse assim: não adianta nada você ser um almanaque ambulante, né? Ter todas as datas e todas as informações ali. Não é que não adianta nada, ele não diz isso, mas ele diz isso não é da ordem da experiência. Isso é da ordem do excesso de informação, né? Então, ele fala de uma educação que tem por meta entupir, vamos dizer assim, as pessoas de informação para que assim elas possam ter opinião. Ele vai dizer a opinião é um imperativo educativo, você tem que ter a sua própria opinião. Esse seria o objetivo, né, da aprendizagem. E ele percebe que essa opinião que está embasada, vamos dizer, construída nessa lógica da informação, é uma opinião que tende a se acirrar em duas posições. Ou você é a favor daquele dado, ou você é contra aquele dado. Ou você, pautado por determinado dado, é a favor ou contra determinada posição. Ele vai dizer, bom, aí tem um empobrecimento de experiência. Justamente, a gente não tá transmitindo aí, não há nada daquilo que acontece conosco. Há fatos do mundo, e fatos do mundo que são acessíveis e, ao serem acessados, permitem que opiniões sejam construídas. Muitas vezes, opiniões que acabam até por isentar as pessoas de se implicarem ali subjetivamente, né? Então, ele está o tempo inteiro aqui dialogando muito com essa ideia benjaminiana, né? E ele vai dizer, então, dessa obsessão pela novidade, né? É, ele vai dizer, bom, o excesso de trabalho não é sinônimo de experiência. De novo, ele está dizendo, não é a novidade, a experiência não está nos excessos e nem necessariamente está nos sucessos, naquilo que eu consigo adquirir, né? Ter mais e mais e mais. Ele vai falar, a experiência requer um gesto de interrupção. Interrupção nesse ciclo de aquisições, né? Pensa o quanto a gente fala de aquisições de habilidades, por exemplo, né? É, claro, ele não vai discutir esse termo em específico, mas ele está dialogando com essa ideia do novo, da informação e da aquisição de conhecimentos, como se a gente estivesse num processo de acumular. Quanto mais eu acumulasse, como se fôssemos acumuladores de informação. Ele vai dizer, quem acumula informação não tem uma experiência, talvez tenha uma anti-experiência, porque a experiência requer um gesto de interrupção. O que ele está chamando de gesto de interrupção? É pensar, é sentir, é se demorar naquele acontecimento, é se demorar naquilo que você sentiu, é se demorar naquilo que você pensou e daquilo que você, a partir daquilo que você sentiu e vice-versa, né? É possibilitar que você fale sobre aquilo que você viveu, que você sentiu, né? Ele vai resumir isso com essa ideia de dar-se tempo e espaço, né? A noção de experiência vem, portanto, articulada à ideia de sentido, construção de sentido, sentido que é transmissível e que, ao se transmitir, o narrador também sofre os efeitos daquilo que ele fala, né? Por isso que ele vai caminhar no texto para falar, uma vez situado aí o saber da experiência, essa ideia de uma transmissibilidade da experiência e de como a experiência é diferente
da ideia dos excessos de informação, conhecimento, novidades, né? A experiência tem a ver com um gesto reflexivo, um gesto demorado, um gesto de você inclinar-se sobre aquilo que te aconteceu e poder pensar, sentir e eventualmente falar sobre aquilo, transmitir aquilo, colocar aquilo no mundo. Por isso que ele vai daí derivar para pensar, bom, importa falar sobre a ideia de sujeito da experiência. Veja, ele não está falando aqui de sujeito do inconsciente, sujeito desejante. Ele é um filósofo, ele está alinhado a uma vertente filosófica de entendimento de sujeito como um sujeito cognoscente, como aquele sujeito que conhece, como aquele sujeito que pensa, logo existe, né? Mas ele pretende acessar uma qualidade aí desse sujeito que não está totalmente definido por esse paradigma filosófico e científico, né, de sujeito. Ele cria esse termo, essa ideia do sujeito da experiência, né? E ele vai dizer, bom, que sujeito é esse sujeito da experiência? É um sujeito que está exposto. E ele vai daí trabalhar no texto esse prefixo, né? O ex, né? Que no espanhol fica ainda mais evidente do que em português, pela forma como eles marcam a palavra, que é escrita assim, né? A gente falaria exposto, mas eles né, a sonoridade já tem uma força aí nesse começo, né? O exposto, né? Quer dizer, esse prefixo fica mais destacado no espanhol ainda, mas enfim, de todo jeito é bastante similar que a coisa funciona no português, né? Então ele vai buscar aí uma etimologia desse termo, da experiência, para dizer que tem algo aí de você, que tem algo aí que caracteriza esse sujeito, que é ele lançar-se numa travessia, expor-se a perigos. Por quê? Porque ele não sabe onde ele vai chegar exatamente. Ele pode ter mapas, ele pode ter bússolas, ele pode ter metas e objetivos, mas ao se lançar, imbuído disso tudo, onde ele vai chegar não está garantido de partida. Né? No fundo, é isso que ele está discutindo nesse momento. Né? O que esse sujeito se propõe? Né? Ele, no fundo, está se propondo a terminar essa aventura diferente do que ele começou. Né? Vamos dizer, acho que os termos mais simples que eu consigo pensar seria assim, né? Quer dizer, que eu possa chegar no final diferente do que eu pensei, diferente, e atingindo coisas, ou conquistando coisas, ou tendo conhecido coisas que não estavam plenamente previstas de início, ainda que eu tivesse mapas, bússolas e conhecimentos que me autorizassem a me lançar nessa travessia. Né? Então ele vai trazer essas palavras, o estrangeiro, o exílio, o estranho, a existência, todas as palavras que partilham aí desse ex, né? Extranjero, exílio, extraño, né? Quer dizer, e ele vai marcar que tem aí, nessa figura do estrangeiro, nessa figura desse que se exila, do estranho, essa ideia de uma travessia, quer dizer, é aquele que veio de longe, o estrangeiro é aquele que veio de longe, que te traz histórias de um mundo que você não conhece, por exemplo, né? Então ele vai dizer, bom, a experiência, o sujeito da experiência é esse que permite acessar algo que ele não conhece plenamente. Então ele vai extrair consequências dessa discussão, né? Quer dizer, se experiência é diferente de informação, se experiência implica um sujeito que pode se lançar numa travessia essa que é marcada pelo perigo, pela aventura, por uma travessia em que a gente não tem certeza de antemão aonde vai chegar, ainda que eu possa chegar no ponto planejado de início, essa é uma possibilidade, claro, né? O que ele está dizendo é que o que eu extraio disso é meu, é singular. A experiência que cada um extrai de um acontecimento não é a mesma para todo mundo. Né? Então ele vai dizer, né, se a experiência é o que nos acontece, duas pessoas que passem pelo mesmo acontecimento não terão a mesma experiência. Né? Quer dizer, se a gente está junto e a gente vive determinada situação juntos, o que cada um vai extrair e recolher dessa situação não é equivalente, não é igual, não é
eu não posso dizer, portanto, todos nós saímos de lá uh, pensando a mesma coisa ou sentindo a mesma coisa. Podemos compartilhar algumas sensações, mas tem coisas que são próprias de cada um, porque vão se ligar com outras vivências que são minhas e que vocês não tiveram, por exemplo, né? Ou expectativas minhas, enfim, né? Então ele vai dizer que esse saber da experiência, ele é sempre singular, é sempre de cada um, ainda que tenha algo que possa ser vivido no coletivo. É, o Larousse está, portanto, permitindo aí que a gente anuncie algo que a gente já anunciou quando a gente trouxe, né, as definições psicanalíticas, né, sobre a educação impossível, né? Se a gente pensar, e esse termo impossível aparece no texto, né? Então, veja, ele define sujeito de um jeito diferente, mas ele está falando de sujeito, ele está falando de experiência, ele está falando da possibilidade de uma travessia, de que o ponto de partida do sujeito não seja igual ao ponto de chegada, e que o ponto de chegada ele, ele incide no sujeito, ele faz diferença no sujeito, o sujeito não é mais o mesmo. Né? Se a gente pensar, tem algo aí da proposta que o Larousse traz como sendo da ordem da experiência, que a gente poderia aproximar da temporalidade anunciada pelo Freud, que o Freud vai chamar em alemão de Natraglichkeit, mas que para a gente poder falar, né? A gente usa ou a posteriori, ou o só depois, né? Em francês é o après coup, né? Que é o pé da letra, quer dizer, essa ideia mesmo do só depois, né? Essa ideia de que a posteriori, no só depois de determinada coisa acontecida, ela retroage, né? E eu extraio eu construo um sentido ali que não estava posto de partida, né? Então eu sou efeito dos acontecimentos experimentados por mim, né? Experimentados no sentido de uma experiência, no sentido do experimento, porque o Larousse vai fazer essa diferença também, né? Entre experiência e experimento. Né? Então ele vai dizer, bom, daí ele retoma, no fundo ele acaba retomando um pouco o início do texto nessa hora, né? Porque ele vai dizer, bom, o que é o experimento? O experimento está baseado num método científico, ele visa uma certa apropriação do mundo, um certo domínio de certas variáveis do mundo, domínio que pode ser até mesmo domínio no sentido da ordem do conhecimento, conhecer como aquilo funciona, né? Para que possa, então, ser previsível, para ter método, para ter controle, para ter regularidade, para ter até replicabilidade. Um experimento, uma das coisas importantes de um experimento é a gente poder replicar. Né? A gente que está fazendo pesquisa científica vai vendo isso, né? Quando a gente vai lendo as metodologias de pesquisa que as pessoas usaram nas suas pesquisas, tem uma pretensão ali de descrição do método que ele possa ser replicável. Eu posso falar, puxa, essa pessoa fez a busca dela assim, eu vou replicar, vou fazer igual. O experimento então, portanto, não faz tanta diferença se foi comigo ou se foi outra pessoa. Ele é replicável em si. Eu teria que, seguindo aqueles passos, chegar no mesmo resultado, né? Então, tem uma diferença aí da ideia de experimento para a ideia de experiência, porque a experiência é o que eu extraio desse percurso. Então, eu posso dizer, somos um grupo de pesquisa, todos usamos o mesmo método de pesquisa e todos nós escrevemos os nossos mestrados e todos tivemos sucesso no nosso mestrado. Legal, bacana. Estamos reunidos aí em torno de algo que aparentemente todo mundo viveu igual, mas o que eu recolho disso, que aquilo incide sobre mim, é da ordem de uma experiência singular. Então, pode ser que o efeito que tem em cada um de nós seja diferente, né? Seja heterogêneo, que nem, né, outras palavras que ele vai trazer aqui. Quer dizer, o efeito não é o efeito da homogeneidade ou do consenso, de todo mundo sair igual dessa experiência, ainda que todos tenhamos, por exemplo, saído mestres dessa experiência, tenhamos usado o mesmo método de pesquisa, descrito de forma rigorosa, replicável e tal. O que a gente extrai do percurso de um mestrado, ele é de cada um, ele é diferente, portanto, do que o outro extrai. Né? É essa qualidade que o Larousse está tentando destacar para a gente. Né? Então, se o experimento é preditivo, desculpem, se o experimento é preditível, é previsível, a experiência tem sempre uma dimensão de incerteza que não pode ser reduzida. Além disso,
Posto que não se pode antecipar o resultado, a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar, nem prever, nem predizer. Eu não. Eu precisaria separar aqui para gente. Puxa, não separei. Eu vou melhorar eu vou pôr esse PowerPoint para vocês e vou pôr aqui uma citação da Mireille Cifali, aí sim de uma psicanalista, tá? Porque quando eu preparei esse PowerPoint, eu tinha preparado para a gente fazer a aula juntos e eu ia trazer isso para a gente discutir juntos, né? Mas essa aproximação que a gente pode fazer aí com a ideia do impossível na psicanálise, né? Eu vou pôr depois no PowerPoint a citação dessa autora, educadora, que trabalha no campo da psicanálise e educação, uma suíça, que chama Mireille Cifali. Vou pôr o nome dela bonitinho, vou pôr a referência para vocês acessarem também. É um artigo que está traduzido e disponível fácil em PDF online, né? Bem acessível mesmo. E ela vai falar dos impossíveis freudianos, né? É, o Rinaldo Voltolini, no livro dele que a gente leu, também faz referência a esse texto da Mireille Cifali, né? Quando ele vai discutir a ideia dos impossíveis freudianos. E ela vai dizer, bom, o texto dela chama Uma Piada Inesgotável, né? Ela vai tratar aquele dito do Freud, né, das profissões impossíveis. Existem pelo menos 3 profissões impossíveis. Já me ocupei muito de uma delas, que é a psicanálise, de modo que não me ocupei das outras, que é governar e educar, né? Ela vai tratar isso como um dito espirituoso, como um xiste, como uma piada, foi assim que foi traduzido, né? Ou seja, como sendo algo que causa um enigma e que depende da. Toda piada precisa do riso de quem ouve para se efetivar como uma piada, né? Então, quer dizer, é um dito que convoca a participação daquele que ouve na construção do seu sentido, né? Então, a Mihai Cifali, quando discute esse esse texto aí, esse tema dos impossíveis freudianos, ela vai propor, então, que pensar o educar como sendo da ordem de uma profissão impossível é justamente entender que o que você, que de partida a gente sabe que o fim vai ser diferente daquele que foi planejado de início. Ela vai chamar isso como, não tem como, a gente sabe de partida que não vai ter sucesso no empreendimento. Por quê? Porque aquilo que a gente traçou como ponto de chegada não vai ser atingido tal e qual, né? Quer dizer, ela vai falar justamente que a ideia de impossível ela permite que a gente construa caminhos possíveis, né? E os caminhos possíveis eles fazem com que a gente atinja pontos que não estão previstos de início. Portanto, não dá para prever, para pegar um termo aqui do Larossa, né? Não dá para prever nem predizer onde vamos chegar no final, né? Outros termos do Larousse aqui, né? Quer dizer, a dimensão de incerteza, né? Não dá para antecipar o resultado. A experiência não é o caminho até um objetivo previsto, né? Uma meta que se conhece de antemão, mas é a abertura para o desconhecido. Essa forma como o Larousse vai definir experiência aí no final toca essa ideia do educar como sendo da ordem do impossível, né? Não tem como prever e predizer onde eu vou chegar ao final desse percurso. Quando o sujeito se lança nessa aventura da educação, a gente pode estar imbuído de mapas e conceitos e trajetórias, mas a gente nunca tem certeza de antemão aonde vai chegar, né? Então, eu acho muito interessante, porque ainda que ele não seja um psicanalista, ele vai dialogar com outros termos, né, próprios do percurso dele, então aí trazendo Benjamin, claro, ele também vai fazer uma conversa importante aí com a Hannah Arendt, são autores que comparecem no texto dele, na reflexão dele, né? Não à toa, ele é um filósofo da educação, mas ele permite que a gente relance a nossa discussão, né? Retome a nossa discussão feita aí no campo da psicanálise e educação sobre o impossível do educar, né? Eu vou colocar para vocês como texto complementar esse texto da Mireille Cifali, tá bom? No nosso AVA. Para terminar, eu trouxe essa frase que está como epígrafe do texto do Larossa, uma frase do Kafka: no combate entre você e o mundo, prefiro o mundo.
Eu acho essa frase bonita no sentido que coloca a gente, na minha leitura de psicanalista, daí seria legal ver qual é a leitura de vocês, né? Mas coloca a gente sempre na relação com o mundo, com esse outro que veio antes de nós, né? Quer dizer, sem eles, sem o outro, sem o mundo, o sujeito nunca vai conseguir advir, nunca vai conseguir ter uma existência, né? Para usar aí um termo que o Larossa pega no texto dele, né? De novo com esse prefixo ex, né? Essa possibilidade de você existir em você e existir fora de você ao mesmo tempo, você ser é, proponente de algo e efeito daquilo que você propõe, né? Bom, eu acho que foi isso que eu tinha preparado para hoje. Eu ia colocar para a gente assistir um pedacinho daquele filme que está lá no nosso AVA, o Abecedário do Larossa. Eu queria assistir junto com vocês a letra C, que é quando ele vai falar do curso. Eu, mas eu acho que a gente pode fazer isso juntos, é, no nosso encontro da semana que vem. Ia convidar vocês para assistirem o filme. O que eu tinha pensado de propor de dinâmica para hoje, não sei se a gente vai conseguir ter tempo também de fazer isso na semana que vem, mas é que assistissem o filme e cada um escolhesse, né, das palavras que ele traz ali no filme, ele vai propor uma palavra por letra, né? Escolhesse uma palavra que chamou a atenção, que a reflexão que ele trouxe ali fez cada um de vocês pensar alguma coisa, enfim, tocou de uma forma específica, né? Produzir alguma reflexão ali interessante. A minha palavra é essa, a minha palavra é curso. Eu queria fechar o nosso curso com essa palavra que veio ali com a definição que o Larossa propõe para essa palavra no abecedário dele. Então, convido vocês, para quem quiser fazer esse exercício de procurar ali, escutando o vídeo, que palavra, né, gostaria de compartilhar com o nosso grupo, que palavra que mais chama a atenção, tá bom? Eu acho que era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido ler o texto. Quem não leu, fica aqui o convite, porque eu acho que a aula também tem um pouco essa função de aguçar determinado tema, né, de abrir um pouco o texto para vocês, convidar para que vocês façam uma leitura própria do texto, porque vocês podem dar ênfase, escolher trechos diferentes dos meus, inclusive, né? Esse convite também para que assistam o filme, escutem aí o professor Larossa falando sobre educação. Quem puder, quem se animar, escreva ali, faça uma anotação qual palavra que vocês destacam das várias que ele escolhe lá. E a gente se vê semana que vem na nossa última aula para encerrar o curso desse semestre, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar e parar de gravar. Peraí que eu vou descobrir. Acho que consegui. Gente, então até semana que vem. Bom fim de semana. Aproveitem aí o tempo que vocês têm para fazer os trabalhos e a gente se vê na sexta que vem.